Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ver e ouvir com facilidade? Os que estão presentes conseguem me ver e ouvir, pessoal? Valeu, Lucas. Eu vou disponibilizar, Rafaela, todos os links no portal Dominus das aulas gravadas, viu? Boa noite, Rodrigo, Alícia, Elisângela, Larissa, boa noite a todos. Vamos dar uma olhadinha no tópico da nossa última aula. Me recordem o ponto que eu parei da aula passada, gente, para a gente dar uma continuidade a partir desse tópico passado. Ô, professor. Professor? Estou ouvindo. Boa noite, é Lucas. Rapidinho, uma dúvida que me remeteu aqui. Tá cortando só um pouquinho o áudio, Lucas. Se você falar um pouquinho mais lento, eu acho que eu consigo ouvir melhor. Pronto. Tá melhor? Eu tô ouvindo. É isso que eu tô falando. Tá cortando um pouco. Mas se você falar um pouco mais lento, eu consigo ouvir melhor, entendeu? Ok. Professor, eu tava pensando hoje, né? Justamente. Ixi, tá ruim, vou digitar. Digita aí, Lucas, para mim. Me ajude aí, viu? Bem. Fechei meu áudio sem querer, desculpem, viu? Nós estávamos falando sobre organização político-administrativa e critérios de, escrever aqui também, de distribuição de competências. Vou retomar só essa parte, né, um pouco, para nós darmos continuidade, pessoal, porque eu queria também já fazer um adendo, começar hoje com, se for possível, claro, né, com o poder legislativo e aquilo que é núcleo do poder legislativo para todos nós. A gente vai ter que dar uma reforçada em alguns conceitos do poder legislativo, naquilo que a gente reputa como sendo extremamente importante, que são as medidas provisórias. Entender, não vou nem escrever a expressão medidas provisórias aqui para não bagunçar, para vocês não se perderem, viu? Alguém se recorda do ponto último que nós falamos de organização político-administrativa, gente? Vocês se recordam? Paramos nas competências, Carol? Pronto, perfeito. Eu vou retomar da distribuição de competências, seguir esse norte, tá certo? Eu já disponibilizei, não sei, não me recordo, se nós disponibilizamos, deixa eu ver, Lucas, fugindo um pouco do assunto, eu estava pensando no trabalho do advogado constitucionalista. Sabemos que nas causas civis temos danos morais, devedores, obrigações de fazer, etc. No processo penal nem se fala, mas no processo constitucional, além do mandado de segurança, ainda mais esse profissional é remunerado. Lucas, bem rapidamente, saindo dessa ideia de mandado de segurança. Mandado de segurança não é uma ação para discutir discutir somente tópicos de direito constitucional. Você pode ajuizar o mandado de segurança no juizado, você pode ajuizar o mandado de segurança na Justiça do Trabalho. Você só não pode confundir o mandado de segurança como se fosse uma ação com capacidade recursal. Você usaria o mandado de segurança quando não mais possível qualquer tentativa, Lucas, de ação de recurso. Por exemplo, o juizado, você sabe que se esgota rapidamente as fases recursais. Mas diante de uma decisão chamada de taratológica, uma decisão que tenha sido ou vista, seja vista como absurda, frente à qual não caiba mais qualquer recurso,
você poderá manejar o mandado de segurança para combater uma decisão de um magistrado, por exemplo. O fato de a gente analisar, a gente associar mandado de segurança a uma advocacia constitucional, uma advocacia pública, reside apenas no fato de que o polo passivo da ação de mandado de segurança é composto por agentes públicos ou autoridades públicas, né? Eu diria até mais, agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições, do poder público. E aí dá a sensação, muitas vezes é falsa, de que a ação de mandado de segurança é uma ação apenas de caráter constitucional e estaria restrita àquele universo. Na verdade, Lucas, você não tem um advogado constitucionalista exclusivamente, porque ele estaria muito restrito no seu campo de atuação. O que nós fazemos é usarmos numa advocacia pública, numa advocacia contenciosa ou mesmo preventiva, os conceitos basilares da Constituição ou do direito constitucional. Você pode fazer isso em uma série de embates que você terá, ou você enfrentará tendo como adversário a administração pública, ou dentro da própria administração pública no manejo de ações variadas. Mas vou te dar um exemplo mais concreto, para você entender até melhor a atuação de advogados que usam do direito constitucional. Recentemente, coisa de 2 anos, 3 anos atrás, no município de Salvador, na cidade de Salvador, uma lei foi publicada impedindo que os donos de postos de combustível pudessem comercializar aqueles que viram bares, né, dentro dos postos de combustível, bebidas alcoólicas depois das 10 horas. E aí foi feita essa lei municipal, essa lei lá em Salvador. A Associação dos Donos de Postos de Combustível ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, só que essa ADIM é estadual. Se dizia, o advogado que ajuizou essa ação, eu assisti a sustentação oral dele só por coincidência mesmo, que eu estava no tribunal nesse dia, ele ajuizou uma ADIM estadual para dizer que uma lei do município de Salvador estava ferindo a Constituição do Estado da Bahia. Olha que coisa curiosa. Ele ajuizou uma ADIM para dizer que uma lei municipal estava ferindo a Constituição da Bahia. Numa visão um pouco mais ampla, seria como se um advogado de uma confederação ou uma entidade classe de âmbito nacional ajuizasse uma ação junto ao STF para dizer que uma determinada lei fere a Constituição Federal. Compreende? Então, o conhecimento mais específico do direito constitucional vale afunilar, vale dar a possibilidade de ajuizar ADIMs, de ajuizar mandados de segurança, como comentado, ações populares, mandados de injunção. Habeas data não, porque a habeas data está fora da nossa prática forense, raramente alguém vai ajuizar um habeas data. Mesmo o mandado de injunção, ele é dotado de uma certa raridade, uma ação cotidiana. Mas nós temos o direito de petição, nós temos a reclamação constitucional. Quem bem maneja o recurso extraordinário, o recurso ordinário constitucional e a reclamação constitucional, essas 3 peças, pode obter sucesso na na reforma de uma decisão judicial que tenha chegado ao Supremo Tribunal Federal. Então, bem conhecer esses instrumentos é muito interessante, principalmente a reclamação constitucional, Lucas, que tem sido extremamente esquecida aí, pouco utilizada, mitigada na sua excelência, naquilo que pode produzir. Agora sim, Lucas, e todos os demais, nós todos vamos ter uma percepção um pouco mais aguçada do que a gente pode oferecer em relação ao direito constitucional no segundo bimestre. Depois da semana de provas e tal, que a gente entra especificamente naquilo que é produzido mais do ponto de vista processual. Quais são as peças, como é que elas são confeccionadas, aí você amplia um pouco sua visão. Bem,
Seguindo um pouco nossa linha, só para a gente retomar a linha de raciocínio, eu passar a falar um pouco sobre poder legislativo e processo legislativo. Na aula passada, nós falávamos sobre distribuição de competências, como é que se organiza o Estado brasileiro, e aí a gente precisa de uma linha de raciocínio. Lembrar que a distribuição de competências, pessoal, ela é feita segundo o princípio da preponderância ou predominância de interesses, de acordo com o interesse que predomina, que se dará a competência, só para você entender. Se o que predomina é o interesse local, é do município. Se é geral, é da União. E a Constituição, ela adotou uma regra no sentido de dizer expressamente todas as competências da União e dos municípios. Aquilo que só sobra, aquilo que é residual, é relegado aos estados. Então, as competências estaduais, elas são residuais, elas são de sobra. Aquilo que sobrar é dado aos estados. Inclusive, a redação constitucional tem o seguinte texto, que serão competências dos estados aquelas que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. Olha que coisa curiosa. São competências dos estados aquelas que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Como é que você vai vedar a competência ao Estado? Atribuindo aquela atribuição, dando aquela atribuição à União ou, por sua vez, aos municípios. Uma sugestão constante, já que nós estamos num grande processo de revisão, é que todos nós leiamos os artigos 21, 22, 23 e 24, principalmente nos parágrafos, para vocês entenderem as regras gerais. Quais são as regras gerais? Eu vou ter dois tipos de competências, competências para administrar e competências para legislar. São os dois grandes blocos. As competências materiais ou administrativas, elas vêm redigidas com incisos, onde os verbos se apresentam na forma infinitiva. Então, o que é competência material tem verbo. Emitir, cuidar, zelar, aprovar. Então, são verbos que dão uma condição de fazimento, de realização. Por sua vez, as competências legislativas são de assuntos. Quais são os assuntos sobre os quais se pode legislar sendo competência ou privativa ou concorrente da União com os demais? Ou privativa da União, significando dizer que só a União poderá fazê-lo. Contudo, o parágrafo único do artigo 22, permitindo que a União possa delegar as suas competências, aos estados, por lei complementar. Isso é importante lembrar, viu? Como é que se delega, a quem se delega e o que se delega. Se delegam questões específicas das matérias tratadas no artigo 22. Ou as competências, elas poderão ser concorrentes, lembrar da regra geral, de que a União estabelece uma premissa generalista, uma regra geral. Os estados suplementam, se não houver regra geral, os estados legislam plenamente para atender às suas peculiaridades. E para arrematar, se no futuro surgir uma lei federal, com caráter geral, vai suspender a do Estado naquilo que lhe for contrário. Se não houver contrariedade, as duas concorrem, as duas vigoram ao mesmo tempo. Bem, aí eu tenho uma ideia de distribuição de competências. Isso é o núcleo, gente. O que eu estou mencionando para vocês é o núcleo desses conceitos, desse conteúdo. Claro que nós temos uma série de variáveis aí, porque a gente poderia falar de territórios, de Distrito Federal, um pouco mais especificamente de municípios. De Estado, um pouquinho menos, mas o núcleo desse conteúdo se refere às competências da União. Necessário. Altamente necessário. E com isso você responderá um quantitativo robusto de questões, se você entender competências da União, como essas competências e as expressões são alocadas. Claro que
inevitavelmente você pode se perder em uma questão ou outra, mas elas são também questões de metodologia repetitiva. Uma vez que você acerte uma, as outras, elas seguem o mesmo caminhar. Compreenderam, gente? Pois bem. Para dar um arremate nisso, lembrar apenas 3 artigos constitucionais, 3 últimos dessa organização político-administrativa. Os 3 últimos artigos desses conteúdos são os artigos 34, 35 e 36. Esses 3 artigos se referem à intervenção, relembrar aqui, intervenção, intervir é quebrar a autonomia. Contudo, a intervenção, o decreto que estabelece a intervenção, tem que dar a extensão da área que sofrerá essa intervenção, o prazo dela, porque a intervenção não pode ser ad eterno, eu tenho que especificar quanto tempo a localidade passará pelo ato intervencionista. Então, eu tenho que estabelecer alguns pressupostos, algumas condições. Isso. Ainda, Carol, dentro da organização. Porque assim, eu vou até... Por que a gente fala de intervenção? Esclarecer um pouco melhor. Quando eu organizo o Brasil, quando eu organizo a República Federativa do Brasil, e eu dou competências a quem de direito, o que é competência de um, o que é competência do outro, quando eu vou distribuindo as competências, eu me preocupo em saber se as competências estão sendo efetivamente cumpridas. Se o mínimo exigido da receita produzida no Estado, no município, estão sendo destinados, o mínimo constitucional, à educação e à saúde. Eu me preocupo com a possibilidade de haver uma briga, uma contenda entre o Estado da Bahia e o Estado de Sergipe. Então, eu tenho que promover uma pacificação e saber se as premissas constitucionais estão sendo respeitadas. O ato de intervenção é uma quebra de autonomia, mas sempre uma quebra de autonomia dessa organização, dessa distribuição, quando os mandamentos constitucionais, alguns dos mandamentos constitucionais, não forem respeitados. Ô Paulo, por que alguns? Porque não é todo ato que leva à intervenção. E a intervenção sempre será da União nos estados, primeiro ponto, dos estados nos municípios. Paulo, existe intervenção da União em municípios? Sim. Por exceção, se tivéssemos territórios poderiam ter municípios, mas seria um município localizado em um território federal. Município localizado em território federal, se pratica algum ato inconstitucional, pode sofrer uma intervenção da União nesse município localizado em território federal. Fora disso, é o Estado que intervém nos municípios. Mas como a intervenção, bem parecido com o estado de defesa, o estado de sítio, são situações de anormalidade, a intervenção, ela não pode ser uma regra. Por isso que a redação dos artigos 34 e 35, uma pausa. Os artigos, gente, 34 e 35 dão os motivos da intervenção. O artigo 36, como a intervenção vai ocorrer. 34 e 35. Quais são os motivos que podem levar à intervenção? E o artigo 36, como a intervenção ela será processada. Mas eu dizia que é um ato não plausível, não aceitável, não é o que se espera. Mas e se ocorrer o ato intervencionista? Bem, aí nós vamos aos procedimentos. Antes, a gente recorda o caput do artigo 34, e ele tem a seguinte redação. A União não intervirá nos estados, nem nos municípios localizados em território federal, exceto para. Então, a União não intervirá
é uma relação de negação. Uma relação, a redação constitucional é não intervencionista. Não é no sentido de incentivar, de promover a intervenção. A relação ela é não intervencionista. A União não intervirá nos estados, exceto, quando ele diz exceto, o Constituinte relacionou lá alguns incisos, e se houver exceção, se houver intervenção, a intervenção só ocorrerá naqueles casos expressamente, vou dar outro termo, taxativamente trazidos no texto constitucional. Fora daqueles casos, não ocorre intervenção. Entenderam, gente? Então, a União não intervirá, exceto, então, vai relacionar quais são os casos de exceção para a relação de taxatividade. Então, o que promove o ato intervencionista é uma excepcionalidade taxativa. Uma excepcionalidade taxativa. Significa dizer que, se houver intervenção, é um ato excepcional taxativamente elencado no texto constitucional. No artigo 34 estão lá os casos da União em relação aos estados. No artigo 35, os casos dos estados nos municípios. Preciso decorar isso? Não. Porque, inclusive, as poucas questões que se cobrou já de intervenção em segunda fase do exame de ordem não é peça principal. Não é uma ADIM interventiva. Ô, Paulo, por que nunca se cobrou uma peça inicial de ADIM interventiva? Por uma questão curiosa. Só quem pode promover a ADIM interventiva é o Procurador-Geral da República. E você está fazendo uma prova do exame de ordem, é uma prova de proficiência para demonstrar que você tem capacidade de exercer a advocacia. Então imagine como é que eu vou te cobrar numa peça que você, como advogado, não pode confeccionar. Porque só quem pode confeccionar de interventiva é o Procurador-Geral da República. Então nós vamos exigir do aluno, no exame de ordem, aquilo que é a prática jurídica dele futura. E ele não está fazendo concurso para o Ministério Público, ele está fazendo uma prova de proficiência para o exercício da advocacia. Por isso, eu só exigirei dele conhecimentos em que, como futuro advogado, ele venha a utilizar. Então, a ADIM interventiva está vinculada especificamente à figura do Procurador-Geral da República. Pois bem, artigo 34, União nos estados. 35, estados nos municípios. Artigo 36, como é que será processado, avaliado aquele ato de intervenção? E eu dizia, olha, gente, você precisa decorar, porque, inclusive, as poucas questões que apareceram no exame de ordem, quando se cobra intervenção, questões abertas, segunda fase, toda discursiva. Passou a primeira fase, a primeira questão, a peça processual, as outras 4 questões, elas podem cobrar algum ato, algum conceito de intervenção, mas você está com a Constituição aberta, pô. Você está manuseando ali sua Constituição e consegue localizar, eventualmente, boa parte dessas respostas, viu? Que vão fazer você ter sucesso na segunda fase. Inclusive, próximo bimestre, daqui a algumas semanas, nós vamos responder, depois de aprendermos as peças processuais, nós vamos aprender a confeccionar e também a responder uma prova integralmente no exame de ordem, para que você consiga fazer esses links, né? Que você revisou, que você já estudou, com o que normalmente é cobrado. Bem, o ato de intervenção finaliza aí esse ciclo de conceitos de organização político-administrativa. Depois disso, um tópico que poderia ser estudado seria da administração pública, a partir do artigo 37, e ele iria até os artigos 42 e 43. Só que nós não vamos falar agora de administração pública, princípios da administração pública. Nós vamos falar agora de poder legislativo. Tudo de poder legislativo? Óbvio que não. Nós vamos concentrar
o Poder Legislativo naquilo que pode ser mais contundentemente cobrado de cada um. E nós vamos começar o Poder Legislativo relembrando a composição das casas legislativas, mas também falando sobre o processo legislativo. Como é que se produz uma lei no nosso país. Então, vamos colocar aqui o tópico, para vocês poderem se organizar. Nós vamos falar de poder legislativo. E no poder legislativo, composição das casas. Vamos começar pela ideia do Congresso Nacional. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês rapidinho, só para vocês terem uma noção dos artigos que eu estou mencionando. Vou abrir aqui rapidinho. É somente para vocês visualizarem um pouquinho o que estou mencionando, tá bom? Da organização dos poderes. Vou compartilhar a tela aqui agora. Pois bem. Vocês conseguem ver já o compartilhamento aí, gente? Alguém pode abrir o áudio só para me dizer? Sim, okay. Pronto. Sim, estamos vendo. Pronto, perfeito, gente. Vamos lá. Da organização dos poderes, você tem aí a composição a partir do artigo 44. Pessoal, se eu mexer aqui na tela de compartilhamento, vocês conseguem visualizar o que eu estou subindo e descendo? Sim, professor. Sim. Pronto. Observe aí, o que eu falava um pouquinho antes, alguns minutinhos antes, foram sobre esses artigos aqui, Dos artigos 34, da intervenção, tá vendo? Artigo 34, a redação do artigo 34, a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para. Da mesma forma, o artigo 35. O artigo 35, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando. E o 36, como se dá o ato intervencionista. Mas aí, eu faço um pulo em relação à administração pública. E a partir do artigo 44, gente, a partir do artigo 44, subiu um pouquinho demais, nós começamos a falar sobre a organização dos poderes. Da organização dos poderes. A organização dos poderes aí entendermos legislativo, executivo e judiciário. Vocês têm que ter em mente, de forma muito clara, pessoal, vocês têm que ter em mente, de forma muito clara, o que eu preciso compreender de executivo, legislativo e judiciário. O que é mais cobrado, o que é mais enfatizado nesses conceitos? Como se desenvolvem as questões e o grau de cobrança dessas questões. Então, nós vamos falar primeiro da composição do artigo 44, artigo 45, 46, 47. Depois a gente vai pular um pouquinho dessas atribuições. Vou sair das atribuições do Congresso, da Câmara, dos deputados e senadores, estão vendo? As imunidades parlamentares, das reuniões, convocações, comissões, para a gente começar a esse núcleo aqui, olha, do processo legislativo com o artigo 59.
E do artigo 59, o que muito se cobra? Aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar o meu grifo. Se cobra muito medidas provisórias. Como se cobra emendas à Constituição? Se cobra. Mas emendas à Constituição são vinculadas aos conceitos de poder constituinte secundário. Eu posso fazer um en passant, um pouco mais superficial, sobre os outros conceitos, de leis complementares, ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos e resoluções. Contudo, o que muito se cobra, continuará sendo cobrado aí, pelo que eu tenho percebido, inclusive pelo uso mais constante, mais comum, são as medidas provisórias, os conceitos relacionados a medidas provisórias. Então, o que vocês vão entender, e eu vou colocando aqui em tópicos, viu, gente? Vou colocar no chat como se fossem os tópicos. Eu vou pegar essa organização dos poderes e vou colocar como se fossem tópicos. Você não vai precisar ir e vir constantemente aqui na Constituição comigo, não. Nós vamos apenas observar esses artigos introdutórios e eu vou colocar como se fossem tópicos. Deixa eu interromper o compartilhamento, voltar lá aí com vocês. Pronto. Vamos lá. Colegas, é tudo dentro do Poder Legislativo. O foco hoje, maior, Carol, é Poder Legislativo. Às vezes, eu vejo o pessoal perguntando assim, poxa, eu não sei quase nada do Poder Judiciário e tal. O Poder Judiciário quase não se cobra, gente. Quando se fala de Poder Judiciário, às vezes eu vejo alunos, até de concursos para analista, técnico, estudando muitas vezes o que não é cobrado, e exame de ordem, o cara estudando para além do que pode ser cobrado, e perde-se tempo que deve ser otimizado. Mas para exame de ordem, de Poder Judiciário, a gente fala de artigo 102. O cara tem que conhecer bastante o artigo 102. Em Poder Judiciário, conhecer o artigo 94. Artigo 94 do 5º Constitucional. Alguns artigos são preciosos. É o que vai responder muitas questões, é o que vai te ajudar no entendimento. Da mesma forma que, em relação ao Poder Executivo, é primordial entender o artigo 84 relacionado ao poder Executivo. Esses artigos que eu estou colocando aqui no chat, depois, se vocês puderem, deem uma olhadinha, gente. Só para você ver mais ou menos do que eu estou falando, do que eu estou verbalizando aqui. Mas vamos lá. Poder Legislativo, composição. A primeira ideia do Poder Legislativo, assim, ó, é uma revisão, então não estou entrando em partes teóricas sobre o que seria Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, a organização dos poderes, tripartição dos poderes, os ideais de Montesquieu, tripartindo e dando a ideia de que o poder ele deve ser descentralizado. Tem outras teorias que dizem, ó, na verdade está errado chamar de poder executivo, legislativo e judiciário, porque não são poderes, e sim funções. É uma função legislativa, uma função judiciária, uma função executiva. Está errado chamar de poderes, porque o poder ele é uno, é indivisível, emana do povo e ele não pode ser tripartido. Eu não vou entrar muito nessa seara desses conceitos, vamos tentar focar no que pode ser cobrado e como vai ser cobrado, porque nesse momento é que nós vamos precisar. E quando a gente fala de poder legislativo, o ponto principal aí nessa apresentação é como se dá a composição do poder legislativo. Vou dar as regras gerais aqui, a gente vai lembrar um pouquinho, tá bom? Nessas regras gerais de composição. Primeiro, vamos partir da composição, gente, das casas legislativas da União. Quais são as casas legislativas da União? Câmara dos Deputados e Senado. Câmara dos Deputados e Senado Federal. Lá o sistema é bicameral. Se fossem nos estados, sistema unicameral, Assembleia Legislativa, e nos municípios, câmaras de vereadores. Pronto. Como é que se... E aí a gente vai lembrar a composição de cada uma delas, tá bom, gente? Vejam bem.
Como é que se dá a composição da Câmara dos Deputados? Vou colocar abreviado, tá bom? Câmara dos Deputados. A regra constitucional diz que nenhum Estado da Federação pode ter menos de 8 deputados, nem mais de 70 deputados. Pronto. Nenhum Estado da Federação pode ter menos de 8 deputados federais, nem mais de 70 deputados federais. Esses deputados, eles são escolhidos por um sistema proporcional. Muitas vezes, como ocorre no legislativo, nas eleições de legislativo, não é, muitas vezes, o mais votado que será o eleito. Isso é dado pelo coeficiente eleitoral. Então, nessa relação também de um sistema de proporcionalidade, o número de deputados é proporcional ao número de habitantes do Estado. E aí vem algo que é importante. Deputados representam o povo. Guarde essa minha afirmativa. Deputados representam o povo. Guardar isso. Então, vamos lá. Nenhum Estado pode ter menos de 8, nem mais de 70. São eleitos por um sistema proporcional de nenhum Estado terá menos de 8 nem mais de 70, para ser bem repetitivo. E os deputados têm uma representatividade do povo, representam diretamente o povo. Eles são eleitos para um mandato de 4 anos. Não confundir mandato com legislatura. Mandato é diferente de legislatura. Mandato diferente de legislatura. Eleitos para um mandato de 4 anos, mandato diferente de legislatura. Por que eu estou frisando isso? Porque o mandato, por exemplo, de senador é de 8 anos. Compreende? Isso, Carol. Vamos lá. O mandato do senador ele é de 8 anos. É como se o legislador tivesse 2 legislaturas. Vamos lá. O deputado é eleito por um sistema de proporcionalidade, representando o povo do Estado. Mínimo e máximo, já falei, mínimo de 8, máximo de 70. Não confundir o mandato com legislatura. A Câmara dos Deputados segue a primeira ordem sucessória presidencial. Então, se vagar o cargo de presidente e vice-presidente da República, quem primeiro é chamado é o presidente da Câmara dos Deputados. Por que o presidente da Câmara dos Deputados? Porque o presidente da Câmara dos Deputados, ele representa, já que ele é deputado, o povo. Então, vamos chamar o presidente da casa que representa o povo. Entendeu o que eu disse? Vamos chamar aquele que representa o povo. Bem, lá na frente a gente pode verificar atribuições da Câmara dos Deputados. Mas vamos lá. E o Senado Federal? O Senado Federal, o senador, ele é escolhido por um sistema majoritário. O que significa sistema majoritário? O mais votado é o eleito. A escolha de senadores é idêntica àquela que a gente realiza para o executivo. Como assim o executivo? Isso, Ícaro. Como assim executivo? Quem é o prefeito? Qual é o prefeito que deve ser o eleito? Aquele que obtiver a maioria dos votos válidos, não computados os votos brancos e nulos. Então, quem tiver a maioria absoluta de votos, está eleito. É assim para os cargos do executivo, mas vamos também ter essa metodologia para os cargos do Senado, para o cargo de senador. Então, observe essa diferença já, viu? Entre deputado e senador. O mandato do senador é um mandato de 8 anos. É uma segunda distinção. Terceira, deputados,
eles são escolhidos por um sistema de proporcionalidade onde nenhum estado da federação terá menos de 8 nem mais de 70. Já os senadores serão sempre 3 senadores por estado. Com isso, você já deduz. Escrevi errado aqui. Com isso, você já deduz. Se é um número fixo de senadores, eu pouco me importo com quantos sejam os habitantes daquele estado. Tem quantos mil habitantes ou milhões de habitantes naquele estado? Indiferente, porque o senador ele é escolhido não em acordo com o número de habitantes, e sim em acordo com a unidade federativa. Cada unidade federativa terá 3 senadores. Se nós temos 26 unidades federativas mais o Distrito Federal, 27, eu terei 81 senadores. Só que as eleições para o Senado, guarda isso, as eleições para o Senado, elas ocorrem de 4 em 4 anos. Porque eu vou renovar a casa, escolhendo 27 senadores nesse quadriênio. Na próxima, eu voto em outros 54 senadores. Eleições de 4 em 4 anos, ou seja, renovação de 1/3 para 2/3 da casa. 1/3 para 2/3 da casa. Vamos lá. Senadores eleitos por um sistema majoritário, então não é proporcional. Número fixo de representantes por estado. Mandato de 8 anos. Aí, a última observação. Senadores representam o estado. Guarde essa distinção, gente, com que eu falava um pouquinho antes. O que eu dizia? Se eu mencionava, senadores, deputados representam o povo, e fecho o arremato dizendo senadores representam o Estado, eu já estou tendo uma diferença de tratamento. Compreenderam? Bem, isso é a composição do Congresso Nacional. Quando aí, Câmara dos Deputados e Senadores. Nós temos hoje 513 deputados. Pronto, arrematei um conteúdo, uma linha de raciocínio. O sistema é majoritário para os senadores, proporcional, Ícaro, para os deputados. Pois bem, como se dá a composição das assembleias legislativas? Bem, falei um pouquinho sobre sobre a União. Agora, composição das assembleias legislativas. Bem, composição das assembleias legislativas. Como é composta a Assembleia Legislativa? Quantos serão os deputados estaduais? Aí eu vou lembrar um pouquinho uma regra lá de trás, que não está nesse rol que nós começamos a estudar a partir do artigo 44. Mandato versus legislatura. O mandato é a outorga de um desejo, de uma condição que o povo dá ao deputado ou ao eleito. O mandato é como se fosse a procuração que o povo te deu, ou lhes deu, para o exercício de uma determinada função. A legislatura é o período em que aquele mandato será exercido. Vamos lá, voltando só à questão das assembleias legislativas. Nos estados, eu vou relembrar aqui, vou ver se eu compartilho a tela de novo com vocês. Vou lembrar o artigo 27 do texto constitucional. Vamos ver se você se recorda disso. Vou colocar aqui para você visualizar. Não é difícil, bem simplesinho, mas você vai precisar estar atento aqui para você não se perder, viu? Aqui, ó.
Veja aí se você consegue ver meu grifo. O que eu grifei aí. Alguém só para abrir o áudio para me dizer se está vendo o grifo aí do artigo 27. Estamos sim, professor. Pronto, show. Pronto. Beleza, gente. Obrigado. Artigo 27 diz assim: o número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. Pronto. Então, se o mínimo de deputados é 8, o máximo é de 70, então, se corresponde ao triplo de 8, ou de 9, ou de 10, o triplo de 8 significa dizer que eu terei 24 deputados estaduais, se eu tiver 8 federais. Então, qual o número de deputados estaduais? O triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. 3 vezes o número de deputados federais. Pronto, regra geral. Contudo, se eu seguir essa regra até o número de 70 deputados federais, eu terei 210 deputados estaduais. Para que o número não fosse tão excessivo, se criou uma barreira. Qual foi a barreira? O número 36. Quando chegar a 36 deputados estaduais, e eu chegarei a 36 deputados quando eu tiver 12 federais, eu vou acrescentar tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Acrescento quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, quantos estaduais eu terei? Vamos lá. Se eu tiver 14 federais, 14 menos 12. 2 a mais. 36 mais 2. Eu congelo o número 36 e vou somando. A tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. O que eu faço? Eu tenho que lembrar essa regra do artigo 27, para que eu não me perca. Aí eu tenho a composição dos estados. E para não ter que ir e vir constantemente, vou continuar no compartilhamento. 2 artigos à frente, no artigo 29. Oi. Você poderia repetir novamente essa parte de quando chega a 36? Eu não consegui entender direito. Pronto. Vou colocar aqui no chat. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Ó, deixa eu só interromper o compartilhamento aqui para vocês me conseguirem enxergar. Pronto. Qual é a regra? Eu vou falar o artigo e vou escrevendo, tá bom? Qual o número... Vou transformar isso em pergunta. Qual o número de deputados estaduais? Quantos deputados a Bahia vai ter? Qual o número de deputados estaduais? Essa é a primeira pergunta, é a premissa inicial, tá bom? Qual o número de deputados estaduais? Beleza. Diante do número de deputados estaduais, aí vem a segunda parte. Eu vou colocar assim, ó, qual o número de deputados federais? Eu não ia querer fazer uma equação matemática, mas não vejam como difícil não, porque quando a gente fala de equação matemática, às vezes dá um calafrio, um receio, mas é só para ilustrar, viu? Qual o número de deputados estaduais? X de deputados estaduais. Qual o número de deputados estaduais? Vou colocar aqui. Número de deputados estaduais. Vai ser igual a 3 vezes o número de deputados federais. Eu acho que essa primeira parte da regra ficou entendida. Qual o número de deputados estaduais? 3 vezes de federais. Se eu tiver 8 federais, 24 estaduais. Se eu tiver 10 federais, 30 estaduais. Só que a Constituição, pô, ela diz que nenhum Estado da Federação poderá ter menos de 8 nem mais de 70. Se nenhum Estado da Federação pode ter menos de 8 nem mais de 70, aí
o número máximo de deputados seria eu ir continuar multiplicando 3 vezes, até chegar a 3 vezes 70, que daria 210 deputados estaduais, seria um número muito agressivo. Aí o Constituinte disse assim, ó, peraí, vamos parar de multiplicar 3 vezes. A gente multiplica por 3 até quando? Até o número de 12 deputados federais. Pronto. Então, 3 vezes 12, 36. Aí eu pego 36 e congelo. 36 mais quanto? Depende. Se eu tiver agora, depende do número de deputados federais. Quantos deputados federais eu vou ter? Menos 12. Eu não sei se eu estou complicando ou ajudando vocês. Mas vamos imaginar. Professor. Fale. Rapidinho. Esse número de 36 é o número de deputados estaduais, né? Isso. Chegando a 36 estaduais, Congela. Aí você para. Como é que você chegou a 36? 3 vezes 12 deputados federais. Entendeu? Só que agora eu tenho 13 federais. Eu vou ter 39 federais? Não. Agora eu vou ter 37. Vocês entenderam bem a colocação? Essa parte aí não. Pronto. 37, professor. Entendi, não. Eu tenho 14 deputados federais. Tenho 14 deputados federais. Eu vou multiplicar 13 vezes 14. 3 vezes 14? Não. Não, porque o máximo é 36. Pronto. Porque eu multipliquei 3 vezes 12 e paro de multiplicar por 3. Congelo os 36. Se eu tenho 14 federais, eu pego 14 federais, diminuo por 12, que é o meu limite de multiplicar por 3. 14 menos 12, 2. Aí eu pego 36 mais 2. A pergunta é, Paulo, por que você somou com 2? Ah, entendi. Foi o que restou. De 14 menos 2. Se eu tiver 20 deputados federais, congelo 36, mais quanto? Mais 8. Pronto. Eu vou ter 44 deputados estaduais. Entenderam, gente? Eu vou ter 44 deputados estaduais. Essa é a regra. É assim que a gente vai construindo. Eu vou voltar ao compartilhamento aqui para você só visualizar a questão dos vereadores. O vereador não tem uma regra como essa que eu estou verbalizando para vocês. De 3 vezes e tal. Não. Vamos lá olhar como é que está na Constituição. Olha o artigo 29 do texto constitucional. É ele que vai... Ó, rapidinho. Paulo, onde está a composição da Câmara dos Deputados e Senado? O artigo sobre o Poder Legislativo, 44, 45 em diante. Para deputados estaduais, artigo 27. Para vereadores, artigo 29. Quantos vereadores eu vou ter por município? Artigo 29, inciso 4. Dá para visualizar aí, gente? Ó, artigo 29, inciso 4. 9 vereadores, os municípios de até 15 mil habitantes. 11, 13 vereadores nos municípios de mais de 30. Enfim, vai aumentando até chegar à linha X. 55 vereadores nos municípios de mais de 8 milhões de habitantes. Então, a regra aí é entender o artigo, sempre saber que vai aumentando de 2 em 2, de acordo com o número de habitantes da localidade, do município. Então, vamos lá
para a gente resumir esse conceito inicial. Vamos ver. Resumindo, o que foi dito até então. Qual o número de senadores do poder? Isso é uma norma do poder originário, certo? Rapaz, se você quer saber, Lucas, tem um livro bacana de Josafá Marinho, me esqueci agora o título, que ele conta bastidores da Constituição, viu? Mandato de presidente da República, 6 anos, 5 anos ou 4? 4 com possibilidade de reeleição, ou 6 anos sem reeleição, ou 5 anos sem reeleição, entendeu? Então, os bastidores são curiosos. Então, vamos resumir as regras. Para o Congresso Nacional, quantos são os senadores, quantos são os deputados estaduais? Está na Constituição. Mínimo de 8, máximo de 70 deputados estaduais, senadores, sempre o número de 3. Quantos são os estaduais? 3 vezes o de federais, regra geral. Chegando a 36, vou somando com tantos quantos forem os deputados federais, acima de 12. E vereadores, começo com 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, termino com 55 vereadores nos municípios de até 8 milhões de habitantes. Pronto, eu tenho a composição das casas legislativas. Pronto. Já escolhi os deputados, já compus a casa, já fiz a composição da casa. Qual a próxima parte agora? A próxima parte é quais são as garantias que esses representantes do povo terão. Quais são as imunidades parlamentares? Aí nós vamos ao Estatuto dos Parlamentares. Ou, como alguns prefiram, as imunidades parlamentares. Bem, eu já sei parlamentares. As imunidades parlamentares. O que significa dizer em relação às imunidades parlamentares? Significa dizer o seguinte. Sim, uma ressalva, viu? Imunidade para o exercício da função, gente, é necessário. Um servidor público que não tem estabilidade, nós poderíamos ter um péssimo exercício de uma função. Sim. Ana, vereadores não tem uma regra aqui para eu te trazer, como eu fiz com deputados estaduais. É entender o artigo 29, digitando artigo 29, inciso 4. Começa com 9 vereadores, termina com 55, sabendo que é uma proporcionalidade entre número de vereadores com número de habitantes. 9 vereadores é até 15 mil habitantes. 55 vereadores, quando nós tivermos mais de 8 milhões de habitantes. Bem. Agora, e as imunidades parlamentares? Aí eu frisava. É interessante termos imunidades. A imunidade não é um dano, não é um privilégio do indivíduo. Inclusive, a imunidade não é nada, Vitória. A imunidade não é do parlamentar, é do cargo, pô. Com isso, eu já respondo até uma pergunta. Suplente de senador tem imunidade? Não. Suplente de senador, ele não possui imunidade. Compreenderam? Porque a imunidade não é do indivíduo, é do cargo ocupado pelo indivíduo. Essas imunidades que eu vou verbalizar, elas são dadas para que a pessoa possa exercer melhor o cargo. Claro que o mau uso da imunidade intensifica a desigualdade, é muito mais prejudicial. Mas o objetivo é que o servidor público, eleito ou concursado, ou designado, quando eu lhes dou garantias, é para que esse indivíduo ele exerça melhor a atribuição pública. Quando eu digo que o juiz ele é inamovível como uma garantia ou uma imunidade, ou um estatuto,
Ele é inamovível porque você deu uma decisão contra o prefeito, ou o vice-prefeito, ou o vereador, ele não sofre uma retaliação do tribunal, tirando ele daquela cidade, colocando ele no confim do mundo, nos confins do mundo. Então, o cara, pô, ele tem que exercer a atividade dele com tranquilidade. Determinados cargos têm que ser extremamente bem remunerados, dada a situação estratégica vivida. Imagine, claro que isso que eu estou falando aqui você pode levar para diversas outras searas, viu? Mas imagine um professor que tem receio de se insurgir contra desmandos, contra condutas que ele percebe flagrantemente absurdas dentro de uma escola. Eu vou lhe dar um exemplo, vou falar o nome da cidade, viu? Porque a ação é pública. Em Rafael Jambeiro, eu advoguei para 3 professoras de Rafael Jambeiro que passaram no concurso para professoras de matemática. E aí a professora de artes, ela foi afastada por algum motivo, estava sem professor de arte. E aí o secretário de Educação quis impor que elas, 2 dessas professoras, dessem aula de arte. Aí as professoras disseram, mas, secretário, como é que eu posso dar arte se eu me formei em matemática? Ah, mas os alunos não podem ficar sem aula. Aí fizeram o horário das meninas para serem professoras de arte. Elas não foram dar aula, começaram a tomar falta e ter desconto no contra-cheque. Imagine o absurdo disso. Entrei com um mandado de segurança, que levou, sei lá, 4 ou 5 meses para ter uma decisão, porque o juiz era de Castro Alves, mas de Castro Alves estava sem juiz, quem estava respondendo por Castro Alves era um juiz que ficava em Salvador. Então, uma dificuldade imensa para acessar essa decisão, para chegar à decisão, mas se conseguiu. Só que passou 4 meses com desconto de salário até que houvesse o restabelecimento e os alunos sem aula. Mas por que elas não tiveram medo de ajuizar o mandado de segurança? Porque são estáveis, concursadas. Você acha que se fosse cargo de indicação política, elas teriam a mesma conduta? Por óbvio que não. Então, as imunidades são oferecidas ao ocupante do cargo para que, naquela condição, se tenha o melhor serviço público possível. Eu permito que o juiz ele ganhe bem, que ele tenha uma série de imunidades, para que ele tenha tranquilidade e, em contrapartida, ele dê a melhor decisão. Que a decisão seja a mais justa. Compreende? Verdade, Lucas. Verdade, meu irmão. Então, em regra, as imunidades têm essa perspectiva. E aí vamos à questão da imunidade, das imunidades parlamentares, seguindo essa mesma lógica, de que as imunidades são ofertadas ao ocupante do cargo para que ele aprove a melhor lei, que ele defenda o país, os interesses pátrios, da forma mais justa possível. É isso que nós vamos ponderando, meus colegas. Nessa linha de raciocínio, nessa linha de conduta, as imunidades parlamentares serão de 2 tipos. Imunidades materiais e imunidades formais. Pronto. São imunidades materiais. São aquelas relacionadas a palavras, opiniões e votos. Votos. Plural. O deputado ou senador é inviolável civil e penalmente pela proferição de suas palavras, opiniões e votos. Ressalva. Não está no caput do artigo, mas é bom termos essa ressalva. A imunidade parlamentar está vinculada ao exercício da função. Então, se no exercício da função ele é imune, E essa imunidade pelas opiniões, palavras e votos
significa dizer que ele não vai se curvar a interesses estrangeiros, a interesses de grandes conglomerados. Ele vai agir, ele vai atuar com a convicção, a perspectiva de que ele fará pelo interesse nacional. Ele não tem medo. Então, ele é inviolável civil e penalmente. Então, ele não vai responder, do ponto de vista penal, por crimes de injúria, calúnia e difamação, crimes contra a honra. Isso é imunidade material. E o que são as imunidades formais? Aí sim, uma série de imunidades formais. O deputado, ele, no ideia de imunidade formal, desde a expedição do diploma, ele passa a ter foro privilegiado. Então, ele, em regra, não vai responder mais o processo. Em juízo de piso, de primeiro grau, ele vai direto para o Supremo Tribunal Federal. O deputado ou senador, ele não está obrigado a dar a fonte de suas informações, como se fosse um padre, um presbítero, um jornalista, um psicólogo. Esclarecer melhor isso. A fonte de suas informações seria dizer o seguinte, olha, se pelo sigilo de confissão, um assassino diz ao padre, padre, matei, enterrei o corpo em tal lugar. O padre não está obrigado a denunciar esse indivíduo pelo sigilo de confissão. Entendeu? Da mesma forma, o deputado, o senador, ele detém essa imunidade, não sendo obrigado a trazer a fonte de suas informações. Da mesma forma, o deputado ou senador, ele não pode ser preso. Ele não pode ser preso, salvo em flagrante de crime inafiançável. E se o crime for flagranteado e ele for preso, a prisão tem que ser comunicada à casa respectiva no prazo de 24 horas para que a casa delibere sobre a manutenção ou não da prisão no outro prazo de 48 horas. Observem que esse conjunto de imunidades formais são para dar tranquilidade ao parlamentar no exercício da função. Não se estende a ninguém da família, entendeu, Elisângela? Até porque, imagine que se nem o suplente tem imunidade, quiçá os familiares. Os familiares, eles não são dotados de imunidades. Entendeu? Bem. Professor, no caso da prisão inafiançável, que tem que comunicar à Câmara, à casa, na verdade? No caso de prisão, repete aí para mim. Se no caso de prisão, de crime inafiançável, que tem que comunicar, ou qualquer prisão, para a respectiva casa decidir? Não pode haver qualquer prisão, entendeu? Ele só pode ser preso em caso de crime inafiançável quando flagranteado. Então, não vai haver comunicação à casa respectiva, porque ele não pode nem ser preso. Entendeu? Então, se o parlamentar, ele não comete um crime inafiançável, tenha sido flagranteado, em qualquer outra situação ele pode cometer o crime. Eu me lembro daquela parlamentar, Flor de Lis, né, que está acusada de ter matado o marido e que está respondendo à liberdade. Então, se o crime não for flagranteado, crime inafiançável quanto flagranteado, ele não pode ser preso. Pode ser preso, sim, Carol. Agora, com essa ressalva. Prendeu, puf, engaiolou. Engaiolou não, se engaiolou vai demorar ainda muito. Prendeu ali o deputado. É o juiz que vai mandar soltar? Não. É o próprio legislativo. A avaliação da manutenção ou não da prisão
é do legislativo. Então, Ô, professor, oi. boa noite, Exaridine. Mas estão tentando... Deixa eu só fechar meu microfone para ver se melhora aqui o áudio, o retorno de vocês, viu? Pergunte aí, vá. Mas no caso da deputada Flor de Lis, estão tentando cassar o mandato dela para que ela possa ir até mesmo que seja decretada prisão preventiva e tudo mais, né? Por quebra de decoro, e aí estão criando um monte de coisa aí. Como é que fica essa situação? Eu não entendi bem, porque cortou um pouquinho, Zé Redini. Eu vou deduzir um pouco do que você falou. Se no caso da deputada Flor de Lis, se eles estão tentando ainda a prisão. Você pode criar uma série de teses, viu? Uma das teses é do flagrante continuado. Enquanto houver perseguição, enquanto houver continuidade do crime, enquanto, por exemplo, formação de quadrilha não é um crime que se finde naquele momento. Ela tem um ato continuado, entendeu? E aí pode-se tentar fazer ilações para alcançar esse parlamentar. Mas só são ilações, não é o que a Constituição diz, entendeu? E voltando somente à questão de quem julga o deputado, se o deputado for preso, quem vai decidir pela manutenção ou não da prisão, em regra, nós sabemos, para os meros mortais, seria o judiciário. O indivíduo foi preso, vamos lá tentar uma audiência de custódia para ver se faz a soltura do indivíduo. Mas, no caso de parlamentares, não, pô. O deputado ou senador, no caso de prisão em flagrante de crime inafiançável, quem vai apreciar a manutenção ou não da prisão é o próprio Poder Judiciário, é o coleguinha dele. E o colega tem prazo para apreciar, porque se o prazo também for expirado sem apreciação da casa, ele tem que ser posto em liberdade. Então, a prisão tem que ser comunicada à casa em 24 horas e em 48 horas deve-se decidir pela soltura ou não do indivíduo. Uma ressalva, viu, gente? Quando assim, ó, Zé Redini, você disse fácil demais. Hoje eu não acredito mais nessa facilidade por um motivo. A sociedade hoje é um fiscal mais contundente, viu? É um fiscal mais intenso. Se não fosse assim, se não fosse a fiscalização, a publicização, imagine, gente, quando acontece um ato descabido, isso era feito uma matéria jornalística e quem assistiu a matéria, bem. Quem não assistiu, a matéria ia morrer naquele dia. Só que hoje não, pô. Quando a matéria é chocante, ela tem uma repercussão hoje hiperdimensionada, pô. Alguém gravou ou copiou aquela matéria, coloca numa rede social, coloca no WhatsApp, e aí um começa a compartilhar com o outro. Pessoas que não assistem televisão no seu dia a dia, mas que viram a matéria porque chegou ao WhatsApp. Isso deu uma possibilidade de pulverização, mas também criou um outro reflexo. Não sei se vocês percebem, mas as notícias, elas não se mantêm. As notícias, uma notícia não é discutida durante semanas, como acontecia há uma década e meia atrás. As notícias hoje, elas tendem a ser superadas muito rapidamente por uma outra notícia, o que faz a vontade de consumo. Em outras palavras, alguém te manda uma mensagem hoje que ela é muito importante e tal, uma matéria que foi muito repercutida, você leu, só que amanhã ela já será esquecida, porque nós teremos uma outra tão ou quão contundente, tão ou quão interessante. Isso está fazendo com que as matérias não sejam perpetuadas no tempo enquanto discussão. Então, isso também faz a superficialidade das matérias. As pessoas não estão se preocupando mais em descobrir se aquela fonte é verdadeira ou se não é. Os textos que são escritos são produzidos por senso comum. Não se tem números, não se tem bases. Enfim, é uma celeridade da informação hoje que se tem.
mas faz com que a sociedade seja mais, ou esteja mais atenta a isso. Bem, deixa eu ver esses dois comentários. Se apurado o crime após o exercício da função, contudo o crime for praticado enquanto parlamentar exercia a função, ainda assim o mesmo possui imunidade, correto? Se apurado o crime após o exercício da função, contudo o crime fora praticado enquanto parlamentar exercia a função, ainda assim o mesmo... Não, acabou. Não, Lucas. Ó, Lucas, há mais ou menos uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, nós tivemos uma mudança de entendimento. Inclusive, apesar da Constituição dizer, ocorreu um ativismo judicial aí, enquanto a Constituição diz que desde a expedição do diploma, o deputado ou senador ele terá foro privilegiado, significa dizer que se ele perder o mandato, se ele não for reeleito, o processo sai do STF e vai para o primeiro grau, juízo de piso. Se ele é reeleito dali, se ele é eleito dali a 4 anos, está no primeiro grau ainda, ou foi agora para o Tribunal de Justiça, não importa onde esteja, o processo ele será remetido para o Supremo Tribunal Federal. E isso fazia um verdadeiro elevador processual, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, a ponto de o Supremo dizer, olha, depende agora de em que fase está o processo. Porque se estivermos em alegações finais, no primeiro grau, não sobe mais para o Supremo. Então, essa ideia de que, desde a expedição do diploma, adquire foro privilegiado, está relativizado, viu? Isso já virou até questões em algumas provas de concursos. Pois bem, eu tenho aí as imunidades materiais e formais. Diante das imunidades materiais e formais, que são detentores, são favorecidos por elas os deputados, senadores, deputados estaduais, para os vereadores é um pouquinho diferente. Os vereadores não possuem imunidade formal, só imunidade material. Aquilo que eles falam, aquilo que eles proferem enquanto opiniões, palavras e votos, eles têm blindagem em função disso, mas essa blindagem ocorre apenas na circunscrição em que eles foram eleitos. Então, na circunscrição em que eles foram eleitos, é que eles terão imunidade. Pronto. Cabe-se aí. Fora daquele município, não são detentores de imunidade. Bem, aí eu estou falando das imunidades parlamentares, falei da composição das casas. Agora, ainda nessa seara, falar um pouquinho sobre comissões parlamentares. O que são as comissões parlamentares? Ora, as comissões, elas são construídas, só material, isso. Vitória já respondeu, isso, Vitória. O que são as comissões parlamentares? Elas são criadas ou com característica temporária, são o caso das CPIs, que é o objetivo do que eu vou falar aqui agora, ou elas são comissões permanentes. O Congresso Nacional, o Senado, a Câmara dos Deputados possuem comissões permanentes e temporárias. Comissões permanentes, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança, são comissões permanentes. Mas a gente percebe que existe um entusiasmo muito grande em se falar das CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Elas passaram a ser conteúdo de muitas provas em concursos. O que são as CPIs? As CPIs, elas são criadas para... E aí, vão guardando essas informações, viu, gente? Elas são criadas para investigar fatos determinados. Então, coloque sua cabecinha. CPI não investiga indícios. CPI investiga fatos. CPIs são criados para investigar fatos determinados. Por prazo certo. CPI vai durar indefinidamente? Não. Pelo regimento das casas, 120 dias. Pode ser prorrogado? Pode. O entendimento que hoje prepondera é no sentido de que essa prorrogação de 120 dias tem que ser até o final daquela legislatura. Não vai se estender para outros mandatos, outras legislaturas. Quais são os poderes de uma CPI? Os mesmos poderes de autoridades judiciais em ressalvas.
poderes próprios de investigação judicial. Só que essa expressão ela foi um pouco infeliz. Qual a expressão? Investigação judicial. Primeiro, porque juiz não é investigador. Então, essa ideia de investigação judicial não é apropriada. Mas a CPI ela pode requerer informações ao juiz que, em autorizando, serão obtidas aquelas informações. De quando em quando, algumas pegadinhas que surgem aí. Quais pegadinhas? Investigação judicial. Poderes próprios de autoridades judiciais. Nessa linha, pode uma CPI requerer quebra de sigilo telefônico? Não. CPI não pode quebrar sigilo telefônico. Frisar isso. Por que não? Porque só quem autoriza a quebra de sigilo telefônico é juiz. Comissão parlamentar, não. Contudo, a comissão parlamentar pode decretar e obter a quebra de sigilo de dados telefônicos. Dados telefônicos. Seria isso. Saber que horas houve a ligação, que número entrou em contato com um outro número, dia da semana, eu consigo os dados telefônicos, quanto tempo durou a ligação. Mas o conteúdo que foi gravado não pode ser decretado essa quebra de sigilo por CPI. A conclusão de uma CPI será informada ao Ministério Público. Se o Ministério Público achar que há uma conduta delituosa, adotará as medidas cabíveis àquela condição. Se não, aquela investigação de CPI vai terminar em nada. Ela não promoverá nenhum ato de evolução, de transformação, de mudança. Então, vou ler o caput do artigo. Vou dividir aqui com vocês, vou compartilhar a tela. Só para você ler tudo que eu verbalizei até então, tá bom? Professor? Oi. Rapidinho, Carol. Não pode decretar quebra de sigilo telefônico, mas pode... Eu ouvi cortado. A CPI não pode a CPI decretar... o quê? A CPI o quê? Não pode decretar a quebra de sigilo telefônico. Isso, não pode. Mas pode decretar o quê? A quebra de dados telefônicos. Obrigada. Por exemplo, uma conversa que eu tenha com você não pode ser gravada por uma CPI, o conteúdo que nós dialogarmos. Mas a CPI pode perguntar e ter acesso aos números, para quais números o meu telefone ligou, quanto tempo durou. Entendeu? Aí é diferente. Espera aqui só para a gente finalizar essa partezinha das comissões. Artigo 58. Parágrafo 3º. Estão conseguindo visualizar aí, gente? Vou compartilhar bem de tela. Dá para visualizar? Alguém com áudio aí para me dizer? Sim. Vamos lá. Vejamos. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, não é apropriado, porque o juiz não é investigador, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas. Por que respectivas casas? Porque eu posso ter uma CPI da Câmara e uma CPI do Senado ou uma CPI conjunta, que é mista. Serão criadas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Já foi perguntado em prova de concurso, sabe o quê? 1/3 requisita a criação de uma CPI. Então, vamos lá. 1/3 de 81 senadores. Se 27 senadores quiserem a criação de uma CPI, mas 54 se opuserem, a CPI ainda assim será criada? Será. Porque eu não me preocupo com quantos não queiram aprová-la. Eu me preocupo com o número mínimo para que ela possa ser criada. Então, 1/3
já é suficiente para eu criar. Com que objetivo? Apurar um fato determinado. Não se apura indícios. Por quanto tempo? 120 dias. Lembra do prazo de mandado de segurança? É o mesmo prazo. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhados ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil e criminal ou criminal dos infratores. Pronto. Aí são as CPIs. Aí a gente chega ao que é primordial para nós. O processo legislativo. CPI é artigo 58, agora processo legislativo, entendeu o artigo 59. E para entender isso, vou fazer só uma apresentação de um aspecto que eu acho importante. 59. O que é o artigo 59? Dizer quais são os tipos de normas aprovadas pelo Congresso Nacional. Artigo 60 fala logo das emendas. O artigo 61 fala das leis ordinárias e complementares. O artigo 62 de medidas provisórias. Agora, olhe aí o tamanho do artigo 62, gente. Primeiro parágrafo, segundo, terceiro. Estão vendo? Eu tenho 12 parágrafos. Depois, o artigo 63 se refere a algumas observações quanto ao processo de criação de uma lei. O artigo 64 é a continuação desse processo de formação de uma lei. Assim como o artigo 65, assim como o artigo 66. Quando nós chegamos ao artigo 67, eu tenho aí uma cláusulazinha no artigo 67 da possibilidade de ressurreição de um projeto de lei arquivado. O artigo 68, leis delegadas. Pronto. E o artigo 69, que finaliza esses aspectos, muito simples, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Então, é estudar o artigo 59 a 69. Lembrando, qual o artigo mais importante? Qual o artigo que mais se cobra? Que toda hora vai aparecer. É o artigo 62. O que vai trazer o artigo 62? O artigo 62 se referirá, o artigo 62 se referirá à criação, aprovação de uma medida provisória. Como é que isso é edificado, construído? Só que para bem entender isso, a gente vai relembrar aqui o processo de criação de uma lei. Como é que se cria uma lei no Brasil? Qual o processo de criação de uma lei? Lembrar que toda lei tem 3 fases: iniciativa, discussão e conclusão. Quais são os tipos de iniciativa? Tipos de iniciativa. Escute bem. A iniciativa ela pode ser reservada ou exclusiva. Ela pode ser comum. Ela pode ser parlamentar ou extraparlamentar. A iniciativa ela pode ser concorrente. Tipos de iniciativa. Nesse momento de revisão, alguns conceitos aí mais específicos do tipo de iniciativa não é nossa busca principal. Mas vou lhes dar um norte. Iniciativa, quando eu digo assim, pode ser parlamentar ou extraparlamentar. Quando quem está propondo o tipo de iniciativa, quem está propondo é um deputado, é uma iniciativa parlamentar. Quando quem está propondo ao povo, lei de iniciativa popular,
É uma iniciativa extraparlamentar. Vou fazer, então, uma pergunta. Ver se você entende isso. Quem é que propõe a lei chamada de Estatuto da Magistratura? Quem é que propõe essa lei? O Supremo Tribunal Federal. Perfeito. O STF. Inclusive, é uma iniciativa exclusiva ou reservada. Só quem pode propor é o Supremo. Mas essa proposta do Supremo, ela é parlamentar ou extraparlamentar? Extraparlamentar. Entenderam o que eu disse, gente? Então, o Estatuto da Magistratura é uma iniciativa exclusiva e extraparlamentar. Dentre as iniciativas, já vou sempre puxar, em tudo que eu colocar aqui sobre lei e tal, sempre um linkzinho para a medida provisória. Medida provisória é que tipo de iniciativa vou perguntar diferente. Quem pode propor quem propõe medida provisória no Brasil? Quem pode propor medida provisória no Brasil? Só o chefe do executivo. Beleza. Somente ele pode propor uma medida provisória. Que iniciativa é essa? Exclusiva ou reservada? Ressalva. Uma medida provisória se transformará em que tipo de lei? Em lei ordinária. Toda medida provisória se transformará em lei, uma lei ordinária. Então vamos lá. Tem um tipo de iniciativa. Olha o que diz, eu vou ler aqui com vocês, para vocês, um pouco do que se entenderá sobre tipos de leis. Escute o que eu vou te dizer. Eu vou ler, sem precisar compartilhar para não perder muito tempo, o artigo 61. Olha o que ele vai me dizer. A iniciativa das leis, a iniciativa, que é o que eu estou falando, das leis complementares e ordinárias, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional. Cabe também ao Presidente da República, ao STF, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Quando ele diz que a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a tanta gente, ele disse que eu tenho uma iniciativa comum. Se fosse um tipo que só coubesse a 3, por exemplo, artigo 60, olha o que diz o artigo 60 da Constituição. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. De que é a iniciativa para propor a emenda? 1/3, Câmara ou Senado, Presidente da República, mais da metade das assembleias. Apenas 3, iniciativa nesse caso é concorrente. Pois bem, eu tenho, meus colegas, tipos de iniciativa. O que eu quero que vocês guardem aí como informação? Que a medida provisória em iniciativa exclusiva ou reservada. Somente o chefe do executivo. Como se dá o processo de discussão de um projeto de lei? O projeto de lei aprovado em uma casa será revisto pela outra. Guarda isso, por favor. O projeto de lei aprovado em uma casa será revisto pela outra. Pronto. Vou continuar um pouco mais. Aprovado em uma casa, revisto pela outra. A outra casa é a casa revisora. Então, eu vou ter 2 casas. É o processo de discussão. No processo de discussão, eu tenho casa iniciadora e casa
revisora. O projeto iniciado na casa será revisto pela outra. Essa segunda casa tem 3 alternativas. A casa revisora pode adotar 3 posições. Pode aprovar o projeto, pode aprovar o projeto, pode rejeitar o projeto ou pode emendá-lo. Pois bem, pode aprovar o projeto, rejeitar o projeto ou emendá-lo. Se aprovar, sanção ou veto do presidente. Se rejeitar, arquiva. Guarda isso. O que acontece no caso de rejeição do projeto pela casa revisora? O projeto é arquivado. Se houver aprovação, manda para o presidente para que ele possa sancionar ou vetar. Os alunos se perdem mais na emenda. O que ocorre com o projeto? O que ocorre com o projeto se houver... O que ocorre com o projeto se houver emenda nesse tópico? Alguns alunos se perdem. Passou pela iniciadora, a revisora emendou. Se a revisora emendar, manda a emenda para a casa iniciadora. A casa iniciadora vai concordar ou não com a emenda. Independente do que ocorrer, se concordar ou rejeitar a emenda, do jeito que terminar aqui na casa iniciadora, remete para o presidente da República. Então, a casa revisora pode aprovar, rejeitar ou emendar o projeto. Essa emenda pode ser uma emenda aditiva, vai acrescentar, supressiva, vai tirar do texto, aglutinativa, vai juntar, modificativa, vai distorcer o conteúdo, gramatical, vai melhorar o texto, os tipos de emenda. Passou por essas fases, foi aprovado, chegará para a sanção ou veto do presidente da República. Rapidinho, gente. Isso aqui que eu acabei de falar, escrever, serve. Sanção ou veto do presidente da República. O presidente sanciona, quem aprova, depende de que tenha começado. Se foi o Senado ou se foi a Câmara dos Deputados. Quando eu escrevi aqui, ó, sanção ou veto do presidente da República. Isso é como se eu dissesse subir para cima ou descer para baixo. Não preciso dizer sanção ou veto do presidente da República. Porque só quem pode sancionar ou vetar é o presidente. Se o presidente concordar com o projeto, sanciona. Se vetar, aí ele tem que dar os motivos do veto. Se vetar, tem que dar motivos, fundamentos do veto. Sabendo que o veto ele é irretratável, o presidente não pode se arrepender de ter vetado e dizer, não quero vetar mais não, devolve. É impossível. Que o veto, ele também é não absoluto. O veto ele pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Tem que dar os motivos, fundamentos. O presidente não pode desistir do veto. Ele é não absoluto e todo veto ele é expresso. Se o presidente ficar caladinho, que é o tácito, ele não está vetando, ele está sancionando. Esse é o caminho de um projeto de lei. Compreenderam, gente, o que eu disse? Bem, na aula, um pouco, Lucas, um pouco. Tem uma influência forte, grande. Gente, vou interromper a aula nesse tópico. Na próxima aula, a gente inicia basicamente com o tópico mais importante, que é a medida provisória. Tá bom? Na aula de quarta-feira vindoura.
No mais, Nossa prova é quarta que vem? eu tomei um susto. Desculpa. Tu me perguntou o quê? A prova da gente é quarta que vem? É que eu não lembro. A prova da gente É quarta que vem? é o quê? Quarta que vem? A nossa prova começa dia 30 no calendário, né? Dia 30 é quarta-feira, professor. Verdade. Então, nossa prova vai ter esse tópico de conteúdo, viu? No dia 30 já iniciaria a semana de provas. Entendeu, gente? Agora, ó, eu queria marcar, aproveitar, se possível, um sábado, manhã inteira ou 2 sábados. Se for possível. Claro que eu vou gravar aula, não estou obrigado aí e tal, tudo isso. Mas para a gente continuar com a revisão. Porque no segundo bimestre eu vou só com as peças processuais. E eu queria falar um pouco mais sobre alguns tópicos de revisão. Eu preciso falar ainda um pouco mais sobre... Eu tenho que finalizar a questão da medida provisória, eu tenho que falar sobre o Poder Judiciário, tenho que falar um pouco sobre... um pouquinho sobre a administração pública, entendeu? O problema de ter horário vago um dia é que, às vezes, tem um aluno que quer assistir, mas diz que está tendo aula naquela sexta. Mas se os meninos concordarem, se vocês concordarem, para mim é perfeito também uma sexta-feira. Tá bom, gente? No mais, obrigado pela atenção, viu? Hã? Se possível, na sexta-feira é melhor, porque tem outros professores aí que já reservaram os sábados. E aí, até o final do ano, acho que eu tenho aula de sábado. Pronto. Eu vou ver com Clara e com Ícaro quais são os dias já agendados para a gente colocar aí num encaixezinho para não comprometer os agendamentos anteriores. Viu? Então, gente, é isso. Uma boa noite para vocês, viu? Com Neto e Lohana, é verdade. Desculpem. Viu? Para a gente ver isso também. Tá, professor. Boa noite. Tá, boa noite para vocês. Eu vou encerrar a gravação, viu, gente? Obrigado aí mais uma vez pela atenção.